Eu sou branco, estou com um boné cinza claro, óculos de armação preta, tenho bigode e barba preta escura curta, estou com uma camiseta azul clarinha quase branca e estou caminhando em um parque público rodeado por árvores, pisando sobre folhas e galhos enquanto olho para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar aqui sobre o polêmico pacote do ajuste econômico anunciado pelo governo Lula na pessoa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está dando o que falar. Eu já escutei inúmeras opiniões, análises de pessoas de variadas vertentes políticas, variadas visões, algumas mais liberais, algumas comunistas, pessoas simpatizantes ao PT ou não, né? E eu quero declarar aqui o meu completo espanto pela hipocrisia, pelo cinismo e até pelo deboche com que certas pessoas tratam esse tema. Logo que o pacote foi anunciado, ali no dia seguinte, para ser mais exato, eu já comecei a ouvir pessoas fazendo previsões catastróficas, alarmistas, pelo simples fato de o governo ter anunciado que isentará as pessoas que ganham até 5 mil por mês do imposto de renda. E eu estou me referindo mais especificamente ao deputado federal Kim Kataguiri, do partido União Brasil, que também é membro do MBL. E ele disse que nem nos seus piores pesadelos ele imaginava que o PT seria capaz de anunciar um pacote desses, que isso é insustentável, que isso vai acabar com a economia, vai fazer a inflação subir, esse tipo de coisa. Sabe, pessoal, eu fico assim, até meio sem palavras para criticar a crítica que essas pessoas fazem. Se essas pessoas estivessem bem intencionadas, eu até entenderia. Mas o fato é que essas pessoas têm plena ciência do que elas estão falando. Elas sabem que elas estão atacando as pessoas mais pobres, a classe trabalhadora que não suporta mais pagar impostos, não suporta mais ter serviços ruins financiados por esses mesmos impostos e que não tem condições de pagar muitas vezes um serviço particular, um médico, um segurança, não tem às vezes condições de pagar nem mesmo um aplicativo de transporte para levá-la conforme o horário ou o local. É inviável. É melhor ficar aguardando 1 hora o ônibus público aparecer, sabe? E essas pessoas têm a coragem de colocar a cara na internet para dizer que elas são contra a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais por mês. É uma desfaçatez assim incrível. Eu fico chocado com o nível de canalice de certas pessoas que, sob pretextos técnicos, sabe, ficam dizendo que não, que tem que continuar assim fazendo essa tributação. Aí eles colocam alternativas. Na verdade, o que o Estado deveria fazer é reduzir os gastos, tornar o Estado mais leve. Aí sim, lá no futuro, ele pode fazer essa isenção. Mas, gente, a classe trabalhadora não pode aguardar mais. É um completo absurdo você ter o seu dinheiro tirado pelo simples fato de você estar auferindo renda, de você estar gerando patrimônio com o seu esforço, com as suas atividades. Isso é sinônimo de escravidão. A isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais é uma necessidade inadiável. Na verdade, o governo Lula pecou muito em só anunciar isso agora. Ele deveria ter envidado todos os esforços desde o primeiro dia do seu mandato para concretizar essa proposta, que nem é algo certo de ser aplicado ainda, porque depende de aprovação no Congresso Nacional. O que o Haddad fez foi anunciar um pacote de medidas restritivas em relação à classe trabalhadora, que não terá mais o salário mínimo crescendo na mesma proporção que estava prevista. O salário mínimo crescerá menos logo a partir do ano que vem.
Pessoas que ganham benefício de prestação continuada poderão perder esse benefício, destinado a pessoas de 65 anos ou que tenham deficiência física ou mental que as impeça de trabalhar, porque o governo vai fazer um pente fino nesse benefício, uma vez que muitas pessoas estão ganhando ele. E aí, pessoas que talvez necessitem desse benefício poderão perdê-lo. Por quê? O governo instituiu uma regra ali de que pessoas da família serão consideradas, mesmo sem morarem no mesmo teto que o beneficiário. Aí o governo vai considerar a renda da família para pensar, se eu tirar esse benefício, essa pessoa vai poder ser sustentada por essa família de acordo com os rendimentos dela, né? E eu não estou falando aqui de rendimentos altos não, pessoal, sabe? O Poder Judiciário costuma conceder esse benefício quando o INSS o nega, quando o interessado ele tem uma renda per capita familiar de até meio salário mínimo. Então ele pega as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, né? E aí ele vai fazer a divisão por cabeça. Se o valor superar meio salário mínimo por pessoa, né, mensalmente, o judiciário denega esse benefício. Ele mantém a posição do INSS, né? Quando esse valor fica até meio salário mínimo, aí os juízes, em regra, concedem esse benefício, né? Com esse pente fino do governo, a gente vai ver muitas pessoas que antes conseguiam isso pelo Poder Judiciário, não conseguindo mais, porque agora o Judiciário vai ter uma visão mais fiscalista, ou seja, mais pró-Estado, uma visão de contenção e redução de gastos do Estado. E com isso, as pessoas não vão mais conseguir esse benefício com a mesma facilidade. Por isso, o governo Lula anunciou simultaneamente a promessa de que ele vai isentar as pessoas que ganham até R$5.000 por mês do imposto de renda. Porém, isso não é assim, na verdade é uma ilusão, sabe? É quase que uma pegadinha. Ele joga a parte ruim, que já será aplicada a partir do ano que vem, só que ao mesmo tempo ele falou, ó, fiquem tranquilos porque a gente vai fazer aquilo que nós prometemos lá na campanha. Só que quando isso chegar no Congresso, simplesmente pode ser barrado. Talvez os deputados e senadores não aprovem essa medida. Esse é o fato, infelizmente. E eu apoio entusiasticamente a ideia de fazer essa isenção, que nada mais é que uma obrigação do governo Lula, não só por ser uma promessa de campanha, que havia sido feita por Bolsonaro também. Em maior medida ainda, Bolsonaro prometeu que daria a isenção para quem ganhasse 5 salários mínimos mensais, né? Isso estava lá no projeto de governo dele e obviamente não foi implementado. Mas também por uma questão de justiça, já que se você considerar essa faixa de isenção ao longo dos anos que foi sendo corroída, daria hoje, em valores atuais, se a gente fosse fazer a atualização, 5.000 e poucos reais, ou seja, 5.000 é pouco. Eu vou colocar a fonte dessa informação aí na descrição do vídeo para vocês. Então, pessoal, o Haddad acertou em realmente querer forçar o Congresso, né, a aprovar essa isenção, mas ele errou errou enormemente em querer cortar os gastos do Estado dessa forma, reduzindo o valor que estava previsto para o salário mínimo, mudando a regra de correção do salário mínimo, que antes era a correção da inflação mais o equivalente ao crescimento do PIB do ano anterior. Agora não, agora será a correção monetária da inflação mais 2,5%, né? Então quer dizer, mesmo que o país esteja crescendo, além disso, o trabalhador não vai ter essa mesma proporção nos seus rendimentos, né? Ele não vai ter um aumento real igualitariamente, vai ser sempre limitado a 2,5%, né? E a ideia do Haddad de compensar a perda arrecadatória do Estado, cobrando mais de quem ganha mais de R$50.000, está perfeitíssima. Eu já defendi isso aqui em um vídeo passado, acho que foi o último vídeo antes desse, né?
em que eu defendi que o Estado fizesse uma redistribuição da tributação, se não fosse possível diminuir a carga tributária total, que é o ideal, né? O ideal é zero imposto para todo mundo, mas se isso não for possível na atual conjuntura, que então quem tem mais que pague mais, né? É uma questão assim de justiça mais elementar. E é por isso que a gente vê tantas pessoas tendo acesso de pânico, as pessoas criando um verdadeiro escarcéu, gente. Eu vi hoje o vídeo daquele primo rico. Que pessoa lastimável, que deplorável, sabe? Que sordidez as coisas que ele falou ali. Eu me sinto sujo até de reproduzir as palavras que ele usou, falando como era ruim você fazer uma tributação dessas pessoas que ganham mais de 50 mil reais. Assim, é uma coisa que enoja. E eu não tenho nem muito mais o que falar sobre esse tema, senão que nós devemos realmente fiscalizar os políticos, nós devemos pressioná-los, nós devemos mandar e-mails, nós devemos usar as redes sociais, nós devemos fazer mobilizações nas ruas a favor das nossas pautas. Nós devemos pedir que a classe trabalhadora tenha os seus impostos reduzidos. Nós devemos sim pedir para que o Estado tire as mãos das nossas vidas, que ele tire a mão da nossa liberdade e do nosso patrimônio. E se o Estado for manter o tamanho atual dele, que ele fique mais pesado sobre quem tem mais, sobre quem pode realmente sofrer mais a violência do Estado. Porque a classe trabalhadora usa a maior parte da sua renda, ou toda a sua renda, para suas necessidades, não para coisas supérfluas. A classe trabalhadora usa a maior parte da sua renda com alimentação, vestuário, remédio, gasolina, e o Estado deveria tirar os impostos que incidem sobre esses serviços e procurar tributar a renda de quem é rico, ou seja, de quem não precisa nem trabalhar para viver, de quem tem dinheiro suficiente para ficar sentado ou deitado a vida inteira e ainda manter a sua prole, né? Eu quero sim que o Estado deixe de existir, eu quero que ele deixe de cobrar impostos. Só que para isso nós precisamos empoderar a classe trabalhadora para que ela tenha autonomia financeira mínima para poder fazer os contratos, para poder usar a sua criatividade, empregando os meios tecnológicos a fim de substituir os serviços públicos, substituir o Estado por serviços da iniciativa privada, sejam os filantrópicos, sejam os comerciais. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, até a próxima.